Boa tarde, alunos e alunas da turma 603 do Colégio Estadual Mirante Tamandaré. Em leitura e redação, nós vamos hoje trabalhar contos, né? Então, nós escolhemos esse livro, que se chama Contos de Hoje e de Ontem, e nós vamos trabalhar uma autora brasileira chamada Lígia Bojunga Nunes, né? E por que nós escolhemos esse texto? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre a vida dela e entender por que ela foi escolhida para leitura e redação na aula de hoje. Lígia Bojunga Nunes nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1932. Seu encontro com a literatura ocorreu em 1953, quando passou a trabalhar em rádio e televisão, representando, traduzindo e adaptando. Um encontro tão forte que, quando Lídia percebeu, já era escritora. Então a gente entende que ser escritor é algo que pega até o próprio autor de surpresa. Todos os seus livros foram premiados no Brasil e no exterior. E aí um dos motivos da escolha que nós fizemos, tá? E sua obra foi traduzida para mais de 20 idiomas, gente. Não é só em inglês e só em português. Ela tem mais de 18 idiomas que os livros delas foram traduzidos nesses mais 18 idiomas. Em 1982, recebeu a medalha Hans Christian Andersen, que é um autor que vocês conhecem, que é o autor daquele conto A Pequena Sereia. Então, ele também era um autor de conto infanto-juvenil, e ele ficou famoso, e ele agora existe um prêmio chamado Hans Christian Andersen, que é o mais prestigioso prêmio internacional do gênero pelo conjunto de sua obra. E aí vamos falar de alguns livros que a Lídia, alguns contos que a Lídia escreveu. Um dos livros dela, uma das obras dela se chama Os Colegas, outra é Angélica, A Bolsa Amarela, A Casa da Madrinha, Corda Bamba e O Sofá Estampado. Conda Bumba, além de diversos outros prêmios, recebeu a distinção de altamente recomendável para a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Lá no Mar é um conto retirado de Tichau, premiado livro de Lígia Bojunga Nunes. Então, se um dia vocês quiserem ler, né, desse material dela aqui, a primeira vez que eu encontrei Lígia Bojunga Nunes foi com esse conto, o livro O Sofá Estampado, já li A Bolsa Amarela e já li A Casa da Madrinha. São livros muito bons, quase todo mundo que lê Lígia gosta muito do material que ela escreve. Então vamos ver se vocês vão gostar da história, tá bom? Então vamos lá. Lá no mar. Foi o pescador mesmo que fez o barco que ele usava todo dia para pescar. Ele era garoto, tinha aprendido com o pai a fazer barco. E o pai tinha aprendido com o avô. E o avô tinha aprendido com o bisavô. Mas o pescador não tinha filho para ensinar como é que se fazia barco, nem como é que se pegava peixe. Ele não tinha casado, não tinha se acertado com ninguém. Se ele gostava de uma moça, a moça não gostava dele. E vice-versa. E com o amigo, a mesma coisa. Então, assim, nesse nunca se acertando, o pescador se habituou a viver sozinho. Sozinho não. Ele e o barco. Ele e o barco lá no mar. Eles engrenavam tão bem, o pescador e o barco, um sabendo o jeito do outro, os dois sentindo juntos a hora certa de esperar o peixe, de arrastar a rede, e lá no mar alto, atravessando a noite, eles conversavam até não poder mais. Quer dizer, o pescador pensava em voz alta e o barco escutava. Era assim o papo dos dois. E o barco então ouviu muita história. História de pescaria, história de amor, desacerto com moça, essas coisas. História de saudade, saudade que o pescador sentia do pai, do avô. Os dois tinham morrido no mar.
saudade do tempo que ele era criança, e ficava sentado na praia, consertando rede e escutando os casos que o pai e o avô iam contando e que agora ele contava para o barco. O barco escutava. E tanto escutou, e tanto ano passou, que ele foi tendo a impressão que era com ele que tudo tinha acontecido, que era ele que contava aquilo tudo para o pescador. O pescador a mesma coisa, se habituou a achar que o barco e ele eram um só. Uma noite, um temporal horrível pegou os dois no alto mar. Quantas vezes eles já tinham aguentado o temporal no mar, mas nunca tinham sentido uma ventania assim tão forte. Nunca tinham visto tanto raio estalando. Deu medo. E o mar também. O mar se apavorou. Foi ficando todo arrepiado, todo encrespado. Quando o temporal viu o medo que ele estava espalhando, se achou tão forte, quis dar ainda mais medo. Fez o céu parecer pegando fogo de tanto estalo e clarão. O mar nem quis mais ver. Desatou a levantar onda, uma atrás da outra, uma mais alta que a outra, para ver se uma delas tapava o céu. O barco subia na onda. O pescador pedia coragem, a onda largava eles de qualquer jeito. O barco tentava aguentar. E já o mar levantava outra onda, e o barco subia de novo. E o pescador pedindo coragem, coragem, e o barco tentando aguentar. Os dois já estavam exaustos. Em vez de se acalmar, o temporal piorava. O pescador não tinha mais controle do leme e perdeu o controle dos nervos também. Sentia a sombra de um homem chegando. Se virou, sentiu outro homem vindo. Iam tomar o barco dele? Eu não entrego, ele gritou. Esse barco é meu. E se agarrou, alucinado no leme. O barco ouviu o grito do companheiro. Ficou atarantado. Quem é que tinha chegado? Mal se equilibrando na subida de cada onda, mal aguentando a descida, ele se descontrolava também. Virava para cá, para lá, rodopiava. Um relâmpago jogou luz forte no barco. O pescador reconheceu os dois homens. A cara se abriu de contente. Ô pai! Ô vô! Que saudade eu tinha de vocês! Largou o leme para lá e abraçou com os dois. E assim abraçados, o filho, o pai e o avô pareciam que dançavam, de tanto que o barco rodava para lá e para cá. Numa virada do barco, a dança toda se acabou. O pescador foi atirado para o mar. Sumiu o pai, sumiu o avô. E o barco sentiu no casco a mão do pescador se agarrando. Começou a agonia. A agonia de só ser barco, de não ter mão para estender para o companheiro e puxar ele para dentro de novo. Quanto tempo durou aquilo? Já ninguém sabia mais. Era a onda, era o vento, era quem que puxava o pescador assim tão forte para o fundo do mar. E o barco esperando a mão aguentar. Mas quem puxava era mais forte. E o barco sentiu no casco os dedos escorregando. Depois o vento foi parando. Só lá longe, quase feito suspiro, se ouviu um resto de temporal. Cansado de tanto medo, o mar dormiu. O barco também, cansado, muito cansado. Tinha ficado quieto, o dia foi nascendo. Tudo parecia parado. Só um fiozinho de água escorrendo lá do barco, junto onde a mão do pescador tinha se agarrado. Podia parecer que era um restinho do mar. Podia parecer que era o orvalho. E o barco não quis mais voltar para a praia. Resolveu ficar morando lá mesmo. Quando o vento soprava, ele firmava na água para não ser levado para longe. Quando batia temporal, ele lutava com cada onda para poder continuar por ali. E quando tudo passava e vinha a calmaria de novo, ele ficava achando que ele e o pescador ainda estavam perto um do outro e que então a vida não era ruim. Passou muito tempo.
O barco ficou velho. Deu para pensar que o casco dele ia apodrecer. Gostou. Ia afundar, ia morar ali mais perto do amigo. E um dia, quando ele estava pensando nisso, viu chegar perto dele um barco de pesca, pequeno feito ele, com o nome escrito na proa, Bem-te-vi. O pescador que vinha do Bem-te-vi encostou um casco no outro, espiou para tudo, admirado de ver o barco ali daquele jeito, tão sozinho, abandonado. Catucou o filho que estava dormindo. Ei, espia para isso aqui. O menino era um menininho pequeno assim. Levantou e ficou olhando para o barco, com o olho meio de sono. Sabe o que eu vou fazer? Disse o pescador. Vou ganhar uma grana com esse barco. Levo ele comigo, dou uma boa pintura nele e pronto, vendo. Pego a corda lá para mim. Vamos amarrar ele aqui. O menino, sem tirar o olho do barco, pegou a corda e trouxe para o pai. O pescador foi preparando a corda. Vou pintar ele bem vermelho. Ele vai ficar com cara de novo. Você vai ver. Quando o barco foi se escolher, a corda pegou ele. Quando o barco quis escapar, a corda amarrou bem. O barco se revoltou. Ele estava velho, cansado, e agora pintavam ele de vermelho para ele ficar com cara de novo e vendiam ele não sei para quem, para ele começar outra vez uma vida de luta, para baixo e para cima, pelo mar e para a areia, arrastando rede, carregando peixe. Ah, não. Já bastava ele ter que aguentar todo dia a saudade do companheiro. Não ia dar para aguentar a luta toda de pescaria outra vez. O jeito, então, era se travar, botar força que ele ainda tinha para não ser levado embora. O casco não ia aguentar, aturar, ia arrebentar. A água ia entrar, ele ia afundar, ia se juntar com o pescador. E pronto, o barco se travou. Botou toda a força que tinha para não sair do lugar. Em vez do casco, foi a corda que arrebentou. O pescador não atendeu o que estava acontecendo. Mas por quê? Por que esse diabo desse barco tão assim, tão pesado? Encostou outra vez no barco, no outro, desligou o motor, começou a preparar a corda de novo. E o menino sempre daquele jeito, sem tirar o olho do barco, sonhando um sonho que ele tinha dado para sonhar. Ter um barco para brincar. Mas um barco de verdade, grande, feito o barco do pai dele. Só que em vez de ser marrom, feito bem-te-vi, o barco dele ia ter todo colorido. Só que em vez de vir assim para longe do mar, o barco ia morar lá na praia, bem lá na ponta da areia, naquele escondidinho atrás do morro, onde a onda chegava mansa, onde ele ia sempre brincar. O barco estava cansado da força que ele tinha feito para não ser levado embora. Mas o pescador começou a amarrar ele de novo e ligou o motor. A corda puxou, o barco se travou forte, a corda arrebentou outra vez. Mas o que esse barco tem que não despanca daí? O que o pescador gritou? O menino acordou e lá doido para contar o barco dele falou: eu vou lá dentro olhar. Nem esperou o pai falar, um casco já estava encostado no outro e o menino, puf, pulou para dentro do barco, foi direto para a cabine, tudo de perto. O barco tomou um susto quando o menino pisou nele. Quanto tempo sem sentir alguém assim perto? O menino alisou a madeira do barco, a ponta do dedo tocou o leme de leve, feito fazendo uma festa, e o susto do barco virou suspiro. O suspiro macio que sacudiu a porta da cabine. Ela se fechou devagar. E o menino então começou a imaginar que o barco já estava morando lá na prainha, onde ele brincava, e que os dois tinham toda a vida para conversar. Trepou no barco, se ajeitou e foi contando para o barco que ele tinha um gato malhado e uma coleção de tampinhas de cerveja. Contou onde que ele tinha encontrado as tampinhas e onde é que o gato tinha encontrado ele. O barco foi prestando atenção nas histórias e se esqueceu de pensar na corda. O menino nem ouviu o pai chamando. Agora era só ele e o barco, ele e o barco, ele e o barco lá na praia. E quando o menino parou de falar, o barco só ficou pensando:
Ah, será que ele não tem mais nada para contar? Lá, 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 lá. O menino começou a cantarolar. O barco ficou impressionado. Será que ele estava escutando bem? Era canto que tinha lá dentro dele. Mas o pescador pulou para o barco, abriu a porta da cabine. Você não está ouvindo eu chamar, menino? O que você está fazendo aí? Brincando. O pescador, já irritado, apressado, foi examinando tudo, leme, cabine, casco. Xiii, mas esse barco está muito estragado, muito mais estragado que eu pensei. Olha aqui para essa madeira, ela está toda apodrecendo. Sabe do que mais? Não vale a pena perder muito tempo com ele. Vamos embora, larga essa droga para lá. E voltou para o bem-te-vi resmungando. Eu só não entendo o que é que ele não despanca daí. Deve ter encalhado num troço qualquer. O menino ficou sem se mexer. Abandonar o barco dele? Largar para lá? E o barco esperando. O menino não ia mais cantar? Tá esperando o quê, meu filho? Nada, nada. Vem, o sol tá ficando alto. Vamos para casa. O menino foi fechando a cara, fechando, emburrou. Sozinho eu não vou. Sozinho. Esse barco é meu. Você está sempre dizendo que vai me dar um presente e nunca dá. E agora você diz que vai largar o meu barco para lá? Eu não quero. Eu quero ele para mim. O pescador ficou olhando espantado para o menino. Mas que garoto mais esquisito aquele filho dele. Tão pequeno ainda, já com umas manhas. Para que você quer esse barco? Você tem medo do mar? Você não gosta de sair comigo para pescar? Ontem eu quase que tive que trazer você à força. E mal a praia ficou longe, você deitou a chorar e a dormir. Para que você quer um barco de pesca? Me diz. Para deixar ele lá na praia, numa escondidinha que eu descobri atrás do morro. Lá no mar é bem manso e a gente vai brincar. O pescador chamou o menino com a cabeça. Vem! Não. Vem! Não vou! O pescador levantou a mão para mostrar que o menino ia apanhar. O menino ficou super trombudo. Só vou se ele vem comigo. Só que ele não vai. Você não viu que ele está encalhado? Não adianta você querer que ele não saia daí. Sai! Não sai, sai! O pescador suspirou. Será que agora o filho dele também não desencalhava de lá? Tá bem, a gente amarra ele outra vez e leva, vem. O menino saiu correndo e pulou para bem te vi. De tão certo que a corda ia arrebentar, o pescador amarrou ela de qualquer jeito. Ligou o motor. O barco tomou um susto, começou a se travar, mas viu o menino debruçar no bem te vi e ficar mexendo com a boca. O que será que ele estava falando? Será que ele estava outra vez cantando e, em vez de fazer poço para ficar, fosse o que o barco fazia, era para escutar? O pescador estava bobo. Parecia que o barco nem precisava de corda para vir atrás. O menino desatou a larar de um jeito que o barco bem que sentiu vontade de cantarolar também. Os dois assim, um de olho no outro, lá se foram pelo mar. Aqui e ali viu uma onda de tristeza e o barco se esquecia do canto para pensar no pescador. Mas depois ele escutava outra vez o menino e começava a imaginar onde é que eles iam arrumar as tampinhas de cerveja, a cara do gato malhado, a praia atrás do morro. As histórias que, puxa, que luz, quanto sol. Que engraçado que ficava o cabelo do menino quando o vento batia assim. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da história. E ela, na verdade, traz a gente uma ideia de esperança, né? Que a gente, quando está perdendo a esperança, sempre pode acontecer alguma coisa inesperada que muda o rumo da nossa vida, assim como mudou a vida e o rumo do barco, que estava triste porque tinha perdido seu pescador. Tá bom? Beijos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima história.